Gente, estou vendo essa casa cheia de criança. Estou sentindo que a gente vai ter que reativar a nossa evangelização aqui na casa, né? Para a gente poder receber esses jovens aqui na nossa casa e tem tarefa aqui para a gente. Tem a oportunidade de a gente trabalhar. Muito feliz em rever amigos muito queridos aqui mais uma vez. Então hoje nós estamos aqui muito felizes com o retorno do Marcelo às atividades, que esteve afastado por conta de um acidente, graças a Deus ele está bem, e para também fazer a gente pensar muito hoje aqui, refletir muito com o tema que ele vai trazer para a gente hoje. Eu vou pedir, Joaninha, você pode ler, por favor? A Joana vai fazer a nossa leitura, hoje ela não esqueceu o óculos. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Não deis os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem as elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Obrigada, Joana. Vamos então fazer a nossa prece. Música. Agradecendo a Jesus, a Maria Angélica, pela oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez, rogando que nossa atenção esteja desperta, que estejamos atentos, com os corações abertos às reflexões que o Marcelo hoje vai nos propor. Que o Marcelo seja envolvido por seu mentor, por nossa querida Maria Angélica também, e possa nos trazer um estudo que preparou com muito carinho, proposta essa da espiritualidade, que às vezes nos inspira em determinados temas, na composição de temas, e talvez esse tenha sido um tema que nós precisamos, que seja necessário que a gente faça uma reflexão mais profunda. Então, gratos por essa oportunidade, abrimos a reunião dessa noite, graças a Deus. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês de novo aqui, nessa casa tão querida, né? Com os amigos tão queridos. E antes de mais nada, queria deixar duas afirmações, dois afirmativos. Primeiro, tudo que eu vou falar aqui hoje está baseado na obra de Allan Kardec, e trouxe um outro convidado especial também chamado Leon Denis, para nos ajudar nesse assunto tão importante, né? Leon Denis foi um mestre na arte da escrita sobre o cristianismo, sobre o espiritismo, e Kardec sem maiores apresentações, né? E uma outra é que considero que a verdade é algo muito relativo nesse planeta. E tudo que a gente fala, que afirma, é uma mera aproximação dessa verdade com V maiúsculo, né, que todos nós perseguimos, e que toda religião, como o próprio Allan Kardec dizia, tem tem fragmentos dessa verdade, mas todos nós crescendo, todos nós nos aperfeiçoando dentro desse conhecimento, como o próprio Allan Kardec queria, quando
capítulo 1 da Gênesis que a doutrina espírita tem um caráter científico e por isso progressivo. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa questão da estrutura da doutrina espírita. Bom, eu já botei Kardec e Jesus lindo aqui, que é para trazer algo melhor, né? Porque geralmente a gente vê Kardec com aquela cara carrancuda, né? Mas eu não sei se vocês sabem, com novos documentos, com novos escritos, né, que estão sendo traduzidos aos poucos, lá na Universidade de Juiz de Fora, a parte deles, né? E lá a parte em São Paulo também, nós vemos que a figura de Kardec é uma figura muito diferente daquela que muitos de nós espíritas pintamos. Ele era um homem muito sério, um homem muito dedicado, mas também era um homem muito alegre, muito feliz, muito descontraído. Ele tinha um bom humor, que era uma coisa impressionante, né? Então é uma outra face de Kardec que a gente está aprendendo a conhecer com esses novos documentos. Bom, para a gente começar aqui, André, onde aperta aqui esse bicho? Ah, tá. Obrigado. Então, a gente tem que começar, já que nós vamos falar, né, a proposição, aliás, a culpa é da Andréia, o tema não foi escolha minha, aliás, a Andréia propôs um desafio muito interessante, né? Os espíritas são cristãos, né? Ou o espiritismo é cristão? Dá na mesma, né? É um debate muito grande que a gente tem a nível aí internacional, porque existem várias formas de compreender o espiritismo, como existem várias formas de se compreender qualquer religião, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então a gente vai começar primeiro, vamos dar uma passada rápida pela estrutura. Aqui não vou fazer críticas a nenhuma instituição religiosa, não é do meu feitio. Eu sempre combato nos argumentos, nas ideias, eu nunca combato uma pessoa ou uma instituição, né? Aqui nada que eu vou falar aqui é pessoal contra qualquer instituição ou contra qualquer pessoa, né? Mas, como o próprio Kardec fez no livro O Céu e o Inferno, que é um exercício de religião comparada, na verdade, né? Aquele livro é algo fantástico, porque Kardec, ele pega conhecimentos da antiga Grécia, conhecimentos do cristianismo e os compara à nova proposta espírita ditada pelos espíritos amigos. É a primeira parte do livro Céu e Inferno. E na segunda ele mostra a prática na teoria da primeira parte através da comunicação de espíritos de vários graus diferentes, né, em várias condições conscienciais no mundo espiritual. Um livro fantástico aqui, leiam antes de desencarnar, porque é muito importante, né? Então, para a gente ver no que se resume o cristianismo, aliás, eu vou fazer um adendo. Nos estudos de história do cristianismo, os historiadores, também a respeito do estudo do Jesus histórico, é muito diferente do Cristo místico ou mítico, né? Não se fala mais em cristianismo, é no plural, é cristianismos, né? Porque se a gente for ver à luz da história, nós temos pelo menos duas subdivisões, né? Além do catolicismo, que a gente vai ver, nós temos a Igreja Ortodoxa Grega e nós temos também a Reforma Protestante, que são formas diferentes de ver a mesma proposta cristã. Portanto, e já se comprova, através de várias pesquisas, de vários documentos, que mesmo no cristianismo primitivo, alguns anos após a morte de Jesus, não se tinha uma unidade de pensamento. Isso é um fato. Não é a opinião do Marcelo, não é derivado de uma comunicação mediúnica através do médium, não. Isso são pesquisas históricas que, através de documentos, demonstram que não havia uma unidade no cristianismo primitivo. Ou seja,
cada um tinha a liberdade para interpretar o pensamento de Jesus ao seu bel prazer, como tem que ser. E, diga-se de passagem, né, vamos sempre contextualizar o que nós vamos falar. Naquela época era muito difícil, porque bem poucas pessoas sabiam ler e escrever, né? Então, isso era uma questão de elite na época. Então, a cultura era oral. Então, o que eu contava para determinada pessoa, ela contava para outro, que contava para outro, que contava para outro. Se nós fizéssemos, por exemplo, um exercício aqui nessa sala, e eu te contasse uma determinada história, e você contar para a pessoa do lado e assim sucessivamente, quando chegasse lá no Sidney, talvez bem pouca coisa da história que eu te contei estaria realmente intacta, né? Mas Jesus já previa isso e, graças a Deus, ele não escreveu nada, né? Jesus não escreveu nada pessoalmente. Tudo foi escrito depois da morte dele. Então, esses dogmas cristãos, isso é só para nós termos uma ideia e confrontarmos, num bom sentido, com a proposta espírita, eles estão baseados nessa estrutura aqui. Primeiro, Jesus como sendo o próprio Deus, né? Nós temos aí o conceito de trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É lógico que o cristianismo, o catolicismo apostólico romano, ele sofreu influências multiculturais. Ele sofreu influências de antigos cultos egípcios. Ele sofreu influência, sobretudo no ritual hinduísta, porque muitos pesquisadores já fizeram esse tipo de pesquisa e descobriram que muitas estruturas do ritual católico se encontram idênticas nos livros dos Vedas. No Rig Veda, por exemplo, um dos Vedas é o Veda mais antigo. Tem muita coisa que o catolicismo se apropriou, né? Alguns acreditam até e abordam, não é minha opinião, que o catolicismo seria uma espécie de sincretismo religioso. Mas isso é para quem gosta do submundo da história das religiões, né? Uma outra questão, a salvação alcançada pela fé e pela graça em Jesus Cristo. Só que essa fé é um código dogmático que ou você aceita ou não aceita. A gente vai debater sobre isso daqui a pouco, né? Ou você crê ou você não crê. E o fato de você não conseguir crer significa, lógico, que você não vai ser salvo. Esse que é o grande problema, inclusive confrontado várias vezes na obra de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação, dizia Kardec, uma epígrafe de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec era uma pessoa muito ousada, né? Ele devia ser muito odiado na época dele, porque de um lado ele tinha o materialismo voraz, né? O ateísmo que já crescia por causa dos avanços da ciência no século XIX, e do outro ele tinha uma igreja extremamente tradicional. Aquilo que a gente viu no filme Allan Kardec, né? Aquilo não é nem 10% do que Kardec sofreu de perseguição. Ele, por exemplo, foi abandonado por amigos de mais de 30 anos, amigos da Sociedade Magnética de Paris, que viraram as costas para ele quando ele começou com aquela baboseira de querer conversar com o espírito, né? Isso não são opiniões, são fatos que os documentos novos revelam. Então, a morte na cruz pelos pecados da humanidade é uma das estruturas da igreja cristã, seja ela de qualquer ramificação, e por fim a ressurreição no 7º dia. Tá bom, gente? Isso é só para a gente ter uma ideia. Para quem não conhece a estrutura do catolicismo, eu não vou fazer nenhum tipo de abordagem histórica, teológica aqui, né? Mas é só para a gente deixar bem claro e confrontar daqui a pouco com as informações mediúnicas que o próprio Allan Kardec postou no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
rituais e os sacramentos, né? Por que eu estou tocando nessas estruturas? Porque o assunto existe. Porque ser cristão é o quê? Depende da abordagem, depende do ponto de vista. Ser cristão para o católico é uma coisa, ser cristão para o evangélico é outra, ser cristão para os mormons é outra, ser cristão para a igreja dos santos dos últimos dias, que parece que mudou de nome. Tirou o santo. Jesus Cristo dos últimos dias. Tá bom, é outra coisa, então é uma vivência. Aliás, gente, para quem conhece e gosta de psicologia, um psicólogo chamado William James, no século XIX, ele lançou uma base muito interessante para os estudos de psicologia da religião. É a base da religião pessoal. Que você, ainda que frequente um centro espírita, ainda que você frequente uma igreja evangélica, um terreiro de umbanda, enfim, qualquer templo religioso, você vai ter as suas opiniões particulares a respeito daquilo ali. Né? E esse aqui é o grande problema, quando nós tentamos nos amoldar a dogmas que vão contra os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos acompanham em qualquer dimensão de vida na qual nós estejamos. Então, quando a gente crê numa coisa e sente outra, tem algo que precisa ser mudado dentro de nós. Né? É por isso que eu falo assim, mas e aqueles que abandonaram a doutrina espírita? Aí alguns colegas dizem assim, é porque eles nunca entenderam. Será porque eles nunca entenderam a doutrina espírita, porque eles preferiram seguir aquilo que o sentimento deles diz que é o correto naquele momento? Né? É um direito que a pessoa tem, transitar livremente. Eu não estou falando de direito constitucional, eu estou falando de direito de liberdade de consciência. Está muito bem descrito no Livro dos Espíritos. Ela tem o direito de deixar de crer em algo para crer em algo que esteja mais consentâneo com os sentimentos dela naquele momento. Isso Allan Kardec aborda no Livro dos Espíritos como liberdade de consciência e liberdade de pensamento. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta da gente falar apenas de teorias e história que está tão longe da gente e esquecer o que está no cotidiano. Eu converso muito com espíritas de todas as idades, de todos os graus sociais e etc. E tem uma coisa que me chama muita atenção. Independente de gênero, independente de classe social, de idade, muitos de nós têm a mania de querer que os nossos familiares ou amigos se transformem em espíritas porque a gente acha que isso é salvação do mundo. Sabe, aquela coisa meio messiânica das igrejas cristãs do passado, né? O fato da água servir para a gente não quer dizer que essa água tenha que servir para todo mundo, entende? Esse é o princípio da liberdade de pensamento, como proposto por Allan Kardec. O que importa realmente é que os nossos sentimentos estejam voltados para a intenção de promover o bem. A gente vai chegar a essa conclusão daqui a pouco com os textos que eu trouxe. Cometer o despautério de não me deixar sem relógio hoje, né, André? Não, eu vi isso, eu falei, oh, meu Deus do céu. Se o relógio vai até... Meia-noite. Não, eu estou aqui, tá? Tá. O telefone aqui. O bilhete. Hoje é Ah, vigília. é? Então, o que acontece? Se vocês forem ver, por exemplo, e contextualizando, a história de qualquer movimento religioso, seja oriental ou ocidental, não pense vocês que as guerras religiosas acontecem só no Ocidente, não. Não pensem vocês que as guerras religiosas são promovidas, a jihad, ela é só de cunho islâmico, não. Porque o poder, ele fascina o ser humano, né? Num país chamado, eu não sei, Sri Lanka,
morreu lá um monge budista muito importante na comunidade deles. E a maioria dos monges, você sabe que luta com Gifu, né, André? Eles são versados nas artes marciais. Mas foi uma brigalhada para assumir o posto daquele homem. Agora imagine vocês, pessoas que meditam o dia inteiro, pessoas que tentam equilibrar-se consciencialmente o dia inteiro, brigando pelo poder mundano. Não é só o Ocidente, né? As pessoas falam assim, o Oriente vai modificar o Ocidente. Não. Ambos, interagindo, vão oferecer ao outro o que o outro não possui, né? A racionalidade do Ocidente vai se aliar à inspiração do Oriente no futuro. Essa que é a grande verdade. Aliás, essa é a proposta do próprio Kardec, quando fala, inclusive, na união entre ciência e religião, que não vai ser como nós estamos pensando que vai ser, de uma forma superficial, rasteira e mítica, como está sendo feito na atual fase. Não é assim que vai ser. Vai ser algo muito mais profundo, demorado. A gente tem muita pressa, né, de chegar na reta final, na linha de chegada, mas na verdade nós temos aí a eternidade para conseguir esse processo. Então o que acontece? Houve, a partir do século XI, as cruzadas, e eu volto bem a falar, vamos contextualizar, uma época de um movimento de extrema violência, que não somente tinha um cunho religioso, mas também tinha um cunho político muito grande, né? A partir do século XIII, nós começamos então a ter os tribunais do Santo Ofício, né? Ou seja, a Sagrada ou a Santa Inquisição, né? Aliás, os tribunais do Santo Ofício ainda existem, né? Só não estão mais em atividade. E, principalmente em Portugal e na Espanha, foi assim uma barbaridade o que aconteceu em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, as pessoas eram torturadas das piores formas possíveis. Em nome de Jesus, as pessoas eram obrigadas a confessar pecados, a fazer confissões contra a sua própria crença, infelizmente só por serem médiuns, né? Vide Joana d'Arc, que é um caso clássico, né? Mas isso nós temos que contextualizar. Não é mais isso que acontece na igreja de hoje, né? Mas quais são as heranças que as nossas experiências religiosas passadas tendem a nos imprimir na vida atual? Inúmeras. Depende daquele tipo de cultura que foi muito significativo para nós, porque muitos espíritas que já foram ligados e aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma ideologia, isso é um fato, muitos espíritas que já foram ligados a movimentos socialistas ou comunistas, muitas vezes tendem a materializar determinados princípios da doutrina espírita. Tentam adequar os princípios espíritas ao materialismo histórico, né? E muitos até, também de direita, também liberais, tentam justificar a injustiça social através do livre-arbítrio, o que também não é verdade. Deus não criou a miséria. Está lá no Livro dos Espíritos, é prova da pobreza e da riqueza. Uma coisa é miséria, outra coisa é pobreza. Uma coisa é riqueza, outra coisa é prosperidade. Nem todo mundo que é rico é próspero, nem todo mundo que é próspero é rico. Entende? Isso tudo para a gente chegar na questão da violência. Porque a violência não se manifesta só externamente. A violência ela se manifesta de dentro para fora, sempre. E a violência se manifesta... exatamente. Mas ela não tem só esse tipo de manifestação. A nossa violência é de nós contra nós mesmos. Acreditem. E existem duas estruturas de autoviolência que esse movimento cristão, que já está aí há quase 2 milênios, imprimiu na cabeça dos ocidentais. Duas estruturas
de extrema dificuldade de serem trabalhadas na mente humana. Uma delas é a culpa. Outra das duas é o medo. Né? O medo, nós sabemos que é um mecanismo instintivo a serviço do instinto de conservação. Ponto. Até porque nós precisávamos disso quando nós lidávamos lá há 150 mil anos com perigos, com intempéries, né? Com outros animais, nós não tínhamos casa, nós éramos nômades. Então isso tudo está gravado na nossa memória espiritual. Mas o medo mórbido, o medo de um local após a morte onde você vai sofrer desgraçadamente sem término ou conclusão, isso aí é algo que não somente os encarnados sofrem, mas os desencarnados também. Muitos desencarnados acreditam que estão presos em determinados lugares por causa das crenças que eles cultivavam quando eram encarnados. E esse fenômeno da culpa aí, que muitas vezes abaixa a nossa autoestima ao ponto de nós vivermos relacionamentos altamente tóxicos, nos quais nós somos desrespeitados, nos quais nós somos humilhados muitas vezes. Isso deriva, muitas vezes, desse campo da estrutura dogmática que foi proscrito, que foi promovido, impresso pela doutrina católica apostólica romana. Isso não sou eu que digo, é Kardec. É só avaliar o contexto da obra de Kardec para nós sentirmos o quão... Eu não estou falando da instituição igreja. Eu estou falando do dogma que foi defendido por essa igreja que comanda as pessoas através do medo e da culpa. E é isso que faz muitas vezes com que nós tenhamos o poder. A manutenção do poder, ela é mantida através do medo e da culpa. E Kardec pegou em cheio nesse sentido. Porque nós espíritas, a gente não tem que ter medo para onde a gente vai depois da morte. A gente tem que saber o que a gente está vivendo aqui agora. Eu tenho que me encontrar com os meus sentimentos. Eu tenho que saber o que eu estou sentindo realmente em relação às pessoas, em relação a mim mesmo, em relação às pessoas que convivem comigo, porque muitas vezes, mesmo sendo espíritas, nós achamos que nós somos donos das pessoas que nós amamos. E a proposta espírita é libertária. A proposta espírita é diferenciada, porque ela não é o resultado de uma organização política. Até estão tentando transformá-la nisso. Mas a proposta original, ela vem do mundo espiritual para o mundo material. De pessoas que vivem uma realidade de espíritos, ou almas, como preferirem, que vivem uma realidade muito diferente desse terra a terra que nós somos obrigados naturalmente a viver como encarnados. Então é essa batalha que Kardec comprou no século XIX e foi muito questionado por espíritas já naquela época. Eu não estou falando de opositores da doutrina espírita, não. Allan Kardec, eu não sei se vocês sabem, ele foi questionado por uma facção de espíritas por ter lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi questionado bravamente dentro do movimento dele, dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque ele teve a coragem de adotar um método, algo que já existia, e ressignificar completamente essa proposta que já é milenar. Ah, mas por que Kardec não usou princípios também do Oriente? É lógico que Kardec não podia fazer isso. Primeiro, porque ele vivia numa sociedade eurocêntrica. Kardec também era um produto cultural da época dele. Ah, mas Kardec é um espírito superior. Pode ser o espírito que for. Ele vai estar subordinado à época e à cultura dele, ponto. Porque não existem saltos quânticos na evolução.
Então, mesmo diante de todos esses impedimentos, Kardec comprou a briga e ele pegou uma moral que já estava completamente destruída. Essa que é a grande verdade. Se vocês pegarem estatísticas do século XIX, o materialismo, o ateísmo, por várias razões que não cabe a nós agora debatermos aqui nesse espaço, ele vinha crescendo vertiginosamente. E Kardec pegou e ressignificou aquela ética trazida, talvez pelo maior espírito que já passou por essa terra, chamado Jesus. Então Kardec, à luz dos espíritos superiores, principalmente, orientado pelo espírito da verdade, ele soube ressignificar palavras que já estavam completamente deturpadas. Caridade, indulgência, fé, benevolência, todas essas palavras começaram a ter um significado muito mais profundo e libertário na proposta da doutrina espírita. Por exemplo, o que Allan Kardec falou a respeito da fé? Ele falou que a fé do espírita tem que ser raciocinada. A verdadeira fé, ela enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade, dizia Kardec. Então, se existe algum elemento que a tua fé não consegue transpor em relação à ciência, reveja a tua fé. É duro isso, porque a ciência ela não tem piedade. A ciência simplesmente, e a ciência não veio para comprovar nada, ao contrário, ela veio para afirmar, ela veio para pesquisar, ela veio para ampliar conhecimento, Então, se a gente for olhar o Antigo Testamento, ele tem um modelo ptolomaico de terra. Quando você vê lá, por exemplo, quando Josué, para vencer a batalha contra os filisteus, Javé parou o sol por alguns momentos, Isso é uma coisa impossível à luz da astronomia atual. Para o sol um décimo de segundo para ver o que vai acontecer com o sistema solar. Então não é a fé que estava errada, era a nossa visão que não ia mais além. A doutrina espírita é mais além dessa visão. Por isso que ela não concorre com religião nenhuma. Eu não vou nem entrar aqui agora na polêmica de se o espiritismo é uma religião ou não. Eu vou passar batido nisso, porque senão sai fogo, E a gente vai ficar aqui até uma hora da manhã. Então essa violência, gente, ela não se manifesta só em termos externos. Ela se manifesta sobretudo e começa sobretudo dentro do aparelho psíquico do ser humano, da psique, da mente, como vocês quiserem chamar. Então, vamos lá. Vamos seguir. A visão kardeciana agora. Eu trouxe aqui um texto, aliás, dois. É rapidinho. Um texto de Kardec, que na mesma noite, vocês vão ver aí que a data da comunicação é em Paris, 1860. Kardec, ele numa sessão que eu gostaria de estar presente, André, é sério mesmo, deve ter sido algo maravilhoso, porque Kardec estava perguntando a respeito da caridade a vários espíritos, a vários desencarnados, e eu selecionei aqui duas dessas comunicações na qual Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira é do espírito São Luís, que foi um dos espíritos mais recorrentes na codificação, e a outra do próprio apóstolo Paulo, o espírito, que veio conversar com Kardec. Então, nessa primeira comunicação, que está no capítulo 13, no item 20 do Evangelho, Allan Kardec faz uma pergunta. Gente, esse é um dos trechos que eu mais gosto da obra de Kardec. Se só tivesse isso, se Kardec fosse só isso, para mim já estava bom. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, a mesma crença ou do mesmo partido?
Olha, isso aqui não é meu não, é de Kardec. Se xingar, xinga o velho lá. Não me xinga não. Aqui tá diferente, tá? É? Pra grupo social. Ah, o teu tá diferente? A grupo social, tá. Mas a minha tá partida. Pode ver lá na versão da FEB que tá partida. Deve ser. Evandro Noreto de Bezerra. Evandro Noreto de Menezes. Vou repetir, gente, ó. Os espíritas brasileiros do século XXI. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião. Se eu não participar do processo de unificação, eu não sou espírita, não é isso? Né? Entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença, ou seja, só vai se salvar, só vai ficar no mundo de regeneração quem for espírita. Né? Ou do mesmo partido. Eu não vou nem citar nome. Isso aí, daqui a pouco, ano que vem, está de volta. Aí o Espírito São Luís, com uma sabedoria, gente, é irritante. A sabedoria do Espírito São Luís. É irritante. Porque de tão profundo e simples, ela é irritante. Porque ele fala muito, em poucas linhas. Olha só. Não, porquanto precisamente o espírito de seita, e seita naquela época tinha uma acepção diferente da que nós temos hoje em dia, de seita e de partido ou de grupo social, né, é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Aí é que está, por que eu trouxe esse texto para essa palestra hoje? Aí é que está a cereja do bolo. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Alguma dúvida a respeito? Ou seja, para ser fraternidade verdadeira, os espíritas que pensam diferente têm que sentar e debater e se respeitar. E não falar que a sua verdade é a verdade trazida pelo médium tal, portanto ela é inabalável. Tem que se respeitar. Nós temos que respeitar a opinião dos outros cristãos, como os católicos, evangélicos e tantos outros. Nós temos que nos inteirar. Aliás, Kardec vai mais longe do que isso. Não é só respeitar, não. Não é só respeitar, não. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Vai lá, André. Pode ler lá depois. Não lê agora não, senão não vai dar tempo. É só ler. Kardec manda a gente estudar todas as religiões. Porque todas elas têm um material de pesquisa e material ético muito importante para formar nossa estrutura consciencial. Eu duvido se em algum livro religioso, pode ser do Oriente ou do Ocidente, tem falando que você tem que ir lá estudar a realidade do teu próximo. Eu duvido que tenha. Eu duvido. Eu já li os Vedas todos, eu já li o Bhagavad Gita, eu já li o Tao Te Ching, que são livros maravilhosos. Traz uma visão de vida completamente diferente do tronco judaico-cristão, que a meu ver é complementar, não é substitutivo. Tudo tem a sua beleza, basta que a gente garimpe a essência. Não? Então Kardec pegou, a meu ver, nessa questão ele trouxe a essência do que é ser um espírita cristão. Então nós somos cristãos, respondendo a pergunta da palestra agora. Sim e não. Se cristão é aquele que acredita que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou no 7º dia, nós não somos cristãos, ou pelo menos não deveríamos ser. Agora, se ser cristão é adotar para si a essência da ética proposta por Jesus, então nós somos cristãos. Fechado? Até que não foi muito doloroso não, né, André? Que horas são, André, por favor? Tem 10 minutos para você. Tem, opa! Então eu tenho esse texto aqui do apóstolo Paulo. Isso é para alimentar o que São Luís já tinha trazido.
O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Ah, mas o hinduísta que pratica a caridade é discípulo de Jesus? É. A fé dele é diferente, ele tem o direito de fazer a ritualística que ele quiser. Mas se ele pratica a caridade, ele é discípulo de Jesus também. Outro de todos os grandes mestres da humanidade cuja proposta é igual. Né? Então isso aí é o próprio apóstolo Paulo, na mesma noite que Kardec indagou o espírito de São Luís, baixou lá no terreiro o apóstolo Paulo e deu a comunicação dele. Né? O terreiro parisiense de estudos espíritas. Né? Então, gente, não tem por que brigar, não tem o que discutir, é muito objetivo. Né? Allan Kardec não quis fundar uma religião nova, ele só quis trazer uma nova proposta libertária para a humanidade. Qual é o básico do espiritismo? É a prática da caridade, e a caridade ela é medida pela nossa intenção. Eu não tenho que fazer o bem para a minha família, eu não tenho que tratar minha esposa com respeito, eu não tenho que tratar meus subordinados com respeito, eu não tenho que tratar todo ser humano com respeito, com medo de ir para um umbral, para a zona de trevas. Né? Isso aí é barganha divina. Eu tenho que fazer porque eu sei que isso é o certo, porque eu sinto que o poder do amor é a maior força que existe no universo. E é isso que Kardec captou na mensagem dele. Teria muitos outros textos a respeito disso que ficariam enfadonhos para a noite de hoje. Então, sim, nós temos uma identidade cristã, mas não cristã institucional. Entende? É o cristão na prática, é o cristão no dia a dia. Aliás, questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos falam, benevolência para com todos. Não é só você tratar bem quem pode te oferecer alguma coisa, o teu chefe que vai te promover, a pessoa que tem dinheiro, você esperando alguma gorjeta, né? E etc. Tratar bem os mais inteligentes que podem te ensinar. Não, é tratar bem a todos com benevolência, todos. É você ter o mesmo respeito que você tem por uma pessoa de classe social abastada, por um morador de rua. Essa é a proposta da doutrina espírita. Né? Indulgência quanto às imperfeições alheias. Provavelmente, muitos de vocês podem ter discordado de algumas coisas que eu falei na noite de hoje. E eu acho isso fantástico. E eu acho isso maravilhoso. Quem dera que nós pudéssemos ter tempo e vontade para debatermos os nossos problemas do nosso arraial espírita. Quem dera que a gente pudesse ter essa empatia suficiente para sentarmos todos os espíritas das várias tendências, né? Porque não existe, vou falar aqui uma heresia que agora muito desencarnado vai ficar com raiva de mim também. Não existe um espiritismo, existem espiritismos, como existem cristianismos, como existe budismos, hinduísmos, entende? Então isso são formas de interpretar. Agora, existe uma espinha dorsal, porque espírita que não crê em Deus não tem condições. Espíritas que têm medo de espírito e não quer deixar os outros exercerem a mediunidade, quer travar o sistema que foi proposto por Kardec, que aliás a doutrina espírita ela foi elaborada através da mediunidade, não é espírita. Espírita que não crê em reencarnação como o foco ali, o instrumento da justiça divina, não é espírita. Agora, o que nos liga, independente de todas as nossas crenças? É a caridade, é o amor. Porque isso pode ser praticado até por quem não tem religião, por quem é ateu. Eu li um livro de um francês ateu roxo, mas roxo, quase preto já. Preto não, no sentido, né, de gradação, de tão ateu que é. Alain de Botton. Ele escreveu Religião para Ateus. Magnífico livro.
Uma das coisas que ele fala é que nós, né, ele dizendo, nós ateus não praticamos o bem visando algo após a morte, porque nós não acreditamos nisso, nós praticamos o bem porque nós achamos que é o certo. Isso é para nós espíritas pensarmos. Não? E a questão ali, o espírito de seita, né? O São Luís, essa é uma das comunicações mais maravilhosas que existem na comunicação. A gente tem que aprender, gente, a debater, né? A gente tem que aprender a unir a direita e a esquerda, que ambas têm propostas interessantes dentro do seu bojo, para resolver os problemas sociais, não é ficar brigando igual monstro por causa de político safado, que não está importando-se em nada conosco. Entende? Desculpa, mas é a verdade. Eu não estou citando nomes, e nem estou atacando uns e defendendo outros. A gente não tem que ter político de estimação, como nós também não temos que ter médiuns de estimação. Toda a comunicação mediúnica deve ser analisada. Ah, mas o fulano de tal não, fulano de tal também. É a proposta de Kardec. Aliás, ele mandou que nós analisássemos a obra dele. Porque a doutrina espírita não está pronta, segundo Allan Kardec, ela é progressiva, ela vai crescer conforme os espíritas crescem. Para a gente terminar agora, um recadinho de Leon Denis. Mas isso aqui eu vou pular, que não vai dar tempo. Isso aqui também deixa para lá. Você escolhe da próxima. Isso já é para a próxima, é um compromisso com o assunto. Não, que agora, depois de velho, estou aprendendo a ser disciplinado. Né? Leon Denis, gente, livro Cristianismo e Espiritismo, maravilhosa essa obra também, maravilhosa. Já é o último capítulo da obra, capítulo 11, lá no finalzinho, perto da conclusão. Olha o que o Leon Denis fala a respeito disso tudo. É necessário que as sociedades sofram. É preciso que o homem, aqui é homem e mulher, é o ser humano, porque naquela época não existia mulher, só existia homem. Né? É preciso que o homem seja ferido para cair em si. Percebe? Leon Denis, esse amorzinho de pessoa, ele também dava pancada na gente. Né? É preciso que o homem, que o ser humano, seja ferido para cair em si. Né? Para sentir o pouco que é. Isso aí não é o Marcelo, não, é o Denis, gente. Para sentir o pouco que é. E abrir o coração às influências do alto. Quantos de nós precisa, muitas vezes, sofrer desencantos nos relacionamentos? Precisa que alguém nos mostre. É por isso que Jesus falou, amai os vossos inimigos, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Porque eles nos mostram a verdadeira face urgencial e emergencial que a gente precisa trabalhar. Quando Kardec falou, amai os vossos inimigos, não é para a gente amar os nossos inimigos quando a gente ama os nossos amigos igualmente. Não, isso é hipocrisia. É entender que os inimigos oferecem subsídios que os nossos amigos não têm coragem de nos falar. Amor aos inimigos. Mas vamos voltar ao Leon Denis. Até a rádio presenciar dias tenebrosos. Isso Leon Denis escrevia em 1904. Só contextualizando a data. Né? Tenebroso. Dias de luto. Tempestades se hão de desencadear. Nós já tivemos 2 grandes guerras depois que Leon Denis falou isso. Né? Para que germine o grão, são necessárias as nevadas e a triste incubação do inverno. Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Acreditem, os corruptos daqui a pouco não têm mais lugar nesse planeta. E daqui a pouco eu falo daqui a alguns séculos, isso vai demorar ainda. Porque ainda tem bastante, gente. Isso é igual a essa é uma praga, essa é uma vidarinha. No Brasil não, mas em outros países tem muito, né? Tem muito. Só uma praga. Violentos já li. Mas passarão as tempestades.
o céu reaparecerá em sua limpidez. Olha só que imagem fantástica, dizendo: o céu reaparecerá em sua limpidez. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará, mais fulgurante, sobre o mundo regenerado, o pensamento de Jesus. Olha só que lindo, né? Que maravilhoso. Ele não deu uma previsão para isso, porque ele sabe que não pode. Leon Denis é uma pessoa extremamente responsável. Ele sabe que esse é um processo que vai depender da coletividade. Vai depender, sobretudo, das novas gerações que forem sucedendo umas às outras. Vai depender, Leon Denis dizia, nesse mesmo livro, que o Espiritismo será o que o ser humano fizer dele. Ah, mas Jesus está no leme, tá, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente fizer besteira e destruir o Espiritismo, Jesus manda outro, e manda outro, e manda outro, e quem perde somos nós, que não participamos do processo. Percebem que Jesus não está nas nossas mãos? Percebem isso? Que Jesus não depende da nossa boa vontade para fazer o planeta evoluir, mas ele tem que dar tempo para as coisas amadurecerem. Jesus não vai chegar e falar assim: Marcelo, você tem que ser um espírito puro, né? Agora, essa encarnação, porque você se tornou espírita, afinal. Isso só se for, nem na tortura inquisitorial não daria, né? Não teria como. Mas o fato é que esse processo está em franco andamento, né? Esse mundo de regeneração, gente, isso não é uma coisa mítica, não. Você vai acordar a janela, em 2057 o Sol está cheio de anjinhos voando pelo planeta, né? É o início da... Não, isso não vai acontecer assim, não. O que vai acontecer é que cada um vai se regenerando. 2 regenerados é melhor do que 1. 3 é melhor do que 2, 4 é melhor do que 3, e assim, sucessivamente. E assim é que a Terra vai melhorando, conforme a maioria fosse conscientizando de que o amor é a pedra fundamental de todo relacionamento intra ou interpessoal. Percebem aí como é que funciona a coisa? Então, gente, não tenham problemas de serem chamados de cristãos. Apenas tenha em mente que o verdadeiro cristão é aquele que considera todos como irmãos. É aquele que respeita, tem as suas próprias opiniões, que quando debate é com argumentos e não contra as pessoas, e que respeita todas as pessoas com o devido respeito que elas merecem. Isso é ser cristão. Em qualquer religião ocidental que se denomine dessa forma, né? E aí a gente vai alavancar o planeta aí rapidamente, ou na medida do possível, para que a gente tenha um lugar muito melhor para se viver do que é hoje. Aliás, todos nós estamos preparando esse planeta para amanhã. Né? Por que a gente tem que ser bom? Não é porque a gente vai para a zona de trevas, né? Não é porque quer ir para nosso lado, não quer ir para nosso lado, não. A gente está preparando o planeta para uma próxima vida a gente voltar. Né? Quando a gente sai de férias, a gente não quer voltar e achar a casa arrumada. É a mesma coisa numa próxima encarnação. E aí as coisas vão andar. Gente, muito obrigado a todos. Fiquei muito feliz de estar de volta ao GECAT. E um prazer de ver vocês de novo. Todos. Valeu, obrigado.